Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos falar da aula sobre bases biotecnológicas aplicadas à produção de fármacos, né? Esse é um tema bastante interessante, uma vez que a disciplina é uma disciplina voltada para nós, farmacêuticos, né? Então, é sempre bom a gente poder falar de fármacos e falar de uma nova classe de fármacos. Bem, eu vou dividir essa aula em 3 grandes tópicos, né? E como é impossível nós falarmos de todos os fármacos biotecnológicos ou biofármacos, então eu vou contextualizar com um pouco de história, depois eu vou falar de alguns fármacos, o primeiro fármaco que foi desenvolvido, depois um fármaco mais complexo, mostrando assim um bem simples, um complexo, e depois algumas possibilidades de modificações de alguns fármacos que já estão disponíveis no mercado e aperfeiçoamento desses novos fármacos. Então, serão 3 partes dessa aula. Bem, quando falamos em biofármacos, né, a era da tecnologia do DNA recombinante permitiu que houvesse uma grande revolução nessa área. Porque antes da tecnologia do DNA recombinante, nós tínhamos fármacos de origem biotecnológica ou biológica, proveniente exclusivamente de origem de outras células, né, outros animais, ou de uma origem biológica, como, por exemplo, fármacos derivados do sangue humano, a partir de doadores, enfim. Essa era a única possibilidade que nós tínhamos de obtenção de biofármacos. Mas com a tecnologia de DNA recombinante, isso mudou muito, uma vez que a gente passa a ter a capacidade de produzir proteínas e proteínas em uma grande quantidade, diminuindo, consequentemente, o custo de produção e permitindo, então, que essas novas proteínas possam, então, compor os biofármacos, né? Então, essa classe de medicamentos, ela tem crescido significativamente ao longo dos anos. Então, aqui eu trouxe uma pequena ilustração, né, um pequeno recorte, a partir de 2000 até 2010, mostrando que realmente ela tem crescido e com taxas de bastante significativas, e não só taxas significativas, mas sim uma alta representatividade do valor agregado dos biofármacos dentro da indústria farmacêutica. Então, atualmente, esses biofármacos já chegam a representar quase 30% do valor que as indústrias farmacêuticas arrecadam por ano, mesmo eles tendo uma porcentagem, né, menor em relação à quantidade de fármacos tradicionais. Então, eles têm um alto valor agregado e isso é extremamente importante para as indústrias, porque isso gera recurso, e recurso é o motor do mundo, certo? Bem, esse gráfico aqui também, ele fala dos produtos aprovados pela FDA desde 1982, que foi o nosso primeiro biofármaco recombinante, né? Que foi a insulina, que nós vamos falar dela daqui a pouco. E, então, mostrando a origem desses produtos, né? Em vermelho aqui, nós temos os produtos recombinantes e a cada ano de lançamento desse. Então, vocês podem perceber que, a partir do primeiro lançamento, novos produtos recombinantes têm sido lançados no mercado, aprovados pelos órgãos reguladores, e isso tem refletido enormemente, né, no mercado financeiro e no faturamento dessas indústrias, da indústria farmacêutica como um todo. Bem, aqui eu trouxe alguns exemplos desses biofármacos, né, mas isso é claro que isso vai ser sempre desatualizado, porque nós temos lançamentos de produtos praticamente todo o tempo, né? Então a gente é surpreendido com esses novos fármacos que são lançados atualmente. Mas nós temos DNase, eritropoetina, fatores de coagulação, hormônios, interferons,
interleucinas, enfim, uma série de componentes, de classes de medicamentos tem sido lançado cotidianamente pela indústria farmacêutica no mercado. Bem, vou deixar claro que eu não vou falar sobre uma classe específica, que é a classe dos anticorpos monoclonais, porque eu separei esse grupo de biofármacos numa aula exclusiva, uma vez que eles têm tido um grande destaque. Então, não se assustem se eu não falar disso agora, porque nós teremos um encontro um pouco mais à frente em que a gente vai poder falar sobre os anticorpos monoclonais. Bem, aqui a Forbes, em 2003, ela publica a lista dos medicamentos que obtiveram maior sucesso financeiro, né? A gente pode dizer dessa forma. Então, aqui essa lista ela é bastante interessante. Nós temos, por exemplo, um fármaco para dislipidemia, em 2006, que ele foi o pico, né, de lançamento, né, onde ele arrecadou 13 bilhões de dólares, um único produto. Então, vocês veem a capacidade, né, desses medicamentos e o seu alto valor agregado em relação aos produtos tradicionais que nós temos. Então, de forma geral, essas grandes listas, né, elas têm sido periodicamente atualizadas por diversos órgãos da área da indústria farmacêutica e que monitoram esses produtos. E aqui, mais recentemente, mostrando esse gráfico é interessante porque ele mostra o acúmulo, né, o quanto esse medicamento gerou para a indústria desde que ele foi lançado. Então, mais uma vez, o Lipitor da Pfizer é o medicamento com maior valor agregado até hoje, chegando aqui em torno de mais de 90 bilhões de dólares desde o seu lançamento. Então, outro medicamento bastante interessante é o Mira. Né? Então, vocês percebem que para a classe de produtos que eles são, né, para as doenças que eles são aplicados, melhor dizendo. Então, nós temos as mais diversas drogas e todas elas com um alto valor agregado, um alto valor de mercado para esses produtos. Bem, então, como eu falei lá no início, né, nós vamos pegar alguns produtos e usar esses produtos como um modelo para que a gente possa pensar em como gerar um biofármaco, né? Então, eu peguei logo o primeiro biofármaco lançado, né, o primeiro biofármaco recombinante lançado, melhor dizendo, que foi a insulina humana. Então, a insulina humana ela passa então a ser produzida através de micro-organismos com capacidade, então, esses micro-organismos geneticamente modificados, ou seja, houve uma introdução do gene da insulina humana nesses micro-organismos e eles passam, então, a produzir a insulina humana. Essa tecnologia ela foi desenvolvida pela Genentech, uma das indústrias de biotecnologia de maior sucesso no mercado. Hoje ela faz parte do grupo Roche, mas então eu vou falar um pouco da insulina. E a insulina humana, como todos nós sabemos, ela é utilizada para o tratamento do diabetes do tipo 1. E obviamente que ela tem um alto impacto sobre o tratamento do diabetes, né? Então, pacientes com diabetes, antes do advento da insulina como terapia, esses pacientes, eles iam a óbito, né? Então, não tinha uma opção terapêutica. Esse grupo de pacientes, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, a diabetes ela tende a crescer mundialmente. Então, em 2004, nós tínhamos, por exemplo, 171 milhões. Em 2016, nós já temos 422 milhões de pacientes com diabetes do tipo 1. Então, mostrando que esse mercado é um mercado bastante importante, bastante robusto para a indústria farmacêutica, necessitando, então, de o fornecimento desse produto e acesso para essa população tratada. A diabetes é uma doença muito grave e ela resulta no número de mortes muito elevado, né? 3,7 milhões de mortes, seja essa morte diretamente causada pela diabetes ou de uma forma indireta, por um agravo, né? Por uma consequência dessa diabetes.
Só para a gente ter ideia, né, do que isso representa, agora a gente está em plena pandemia do coronavírus e nós temos agora que nós chegamos a 1 milhão e pouco de pacientes que morreram com coronavírus, né? Então, isso mostra o quanto impactante é essa doença, e uma doença que a gente já convive com ela há bastante tempo. Segundo, mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde, esse número tende a dobrar até 2030, ou seja, mostrando que esse mercado farmacêutico ele está garantido, né? Ou seja, ele tende a crescer e com um crescimento bastante significativo. Então, a diabetes e as suas complicações, ela é uma causa de morte bastante relevante, é a terceira causa de morte no país industrializado, e ela gera um alto custo, tanto direto ou indireto, com pacientes com diabetes, e esses custos, né, eles vão desde o uso do medicamento, a internações, a afastamento do trabalho, a sequelas, por exemplo, insuficiência renal, cegueira, feridas, né, feridas crônicas difíceis de serem tratadas, que acabam culminando até mesmo para amputações de membro. Então, isso é realmente muito, muito importante, muito grave, essa doença. Mais grave ainda, né, é que 1/3 de todos esses pacientes que nós estamos falando aqui, eles não têm acesso à insulina nos países pobres, ou seja, a distribuição, né, desse medicamento, do acesso ao medicamento, ainda é muito restrita e a gente precisa melhorar essa performance e melhorar esse acesso da população para que a gente consiga minimizar e diminuir esse impacto no número de mortes por essa doença. Bem, a insulina ela foi descoberta lá atrás, em 1921, por Bunt e Best. Eles trabalhavam com cães, né? Então, através do isolamento de células de cães, de um extrato bruto, eles aplicavam esse extrato bruto para tratar pacientes de diabetes. E esses pacientes melhoravam, né, do estado comatose que eles encontravam. Então, isso é muito importante, e só trazendo um pouco aqui do contexto histórico, depoimento de médicos, né, e pediatras que tratavam crianças diabéticas, crianças em coma, todos lá em coma, na unidade de tratamento, e a partir do momento que começavam a receber esse extrato, que era rico em insulina, esses pacientes começavam a despertar, né, desse coma, e era como ressurgir da morte, né? Tem um relato de um pediatra que fala exatamente nessas palavras, que as crianças, é como se as crianças estivessem renascendo através dessa terapia. Então, vocês terem ideia do quanto isso foi importante naquele momento. Posteriormente, essa indústria ela evoluiu, né? E a insulina, então, ela passa a ser purificada a partir de outros animais, né? De subprodutos, né, desses animais, né? Por exemplo, um extrato do pâncreas dos porcos, dos suínos. Esses pâncreas eram usados para purificar a insulina, e essa insulina era usada para tratar um paciente. Então, para vocês terem uma ideia, um porco adulto, um pâncreas de um porco adulto, gerava insulina como fonte de insulina para tratar um paciente diabético por apenas 3 dias. Vocês imaginam a demanda de animais que eram necessários para que a gente pudesse ter um produto disponível para a população, e é uma população crescente, lembrem-se disso. Então, a Eli, né, Eli Lilly, uma indústria farmacêutica muito voltada para a indústria da insulina, né, o mercado do diabetes. Na década de 1980, todos os animais que eram abatidos na região de Indianápolis eram levados para a indústria para que essa indústria pudesse produzir em larga escala a insulina. Então, olha, eram necessários aqui, olha, 8 toneladas de pâncreas de animais para produzir 230 ml de insulina purificada. Vocês imaginam a quantidade de animal e a quantidade de trabalho que isso gerava, né? E para que essa demanda pudesse ser obtida. Mas funcionava, né? E aqui a gente tem a Ilitin, né? Que é
um extrato de insulina produzida e comercializado em 1920 a partir de pâncreas de animais abatidos, mostrando, então, que essa indústria, né, ela evolui, né? Então, hoje em dia, isso aqui seria inadmissível, você comprar um produto, né, com essas características para que pudesse ser utilizada para tratamento humano, né? Mas, naquele momento, naquela época, era o que havia e os resultados eram bastante satisfatórios. Falando um pouco da estrutura química da insulina, né, os mamíferos eles produzem insulinas e essa insulina é uma proteína relativamente simples, né? Ela tem duas cadeias e essas cadeias elas são unidas por pontes de sulfeto entre os resíduos de cisteína dessas duas cadeias. Também temos pontes de sulfetos intra-cadeia, né, na cadeia alfa aqui, por exemplo, e há uma alta homologia a partir, né, dos mamíferos que a produzem entre essas diferentes espécies de mamíferos. Então, quando a gente compara aqui os humanos com os outros animais, por exemplo, nós com os porcos, os suínos e os coelhos, os humanos têm uma cadeia alfa 100% idêntica entre esses animais, né? Diferente um pouco aqui da ovelha, um pouco dos bovinos, mas quando a gente vai para a cadeia beta, que é a cadeia maior, os humanos eles apresentam uma estrutura única, enquanto os porcos, né, que era a principal fonte, apresentavam um resíduo diferente de um aminoácido, aqui, né, uma substituição de uma treonina por uma alanina, e essa substituição ela era suficiente para provocar reações adversas nos pacientes que faziam uso de uma insulina a partir de suíno. Então, essa insulina de suíno, ela era purificada, aplicada nas pessoas. Aqueles pacientes que desenvolviam reações imunológicas, eles tinham que ser submetidos a uma terapia com uma insulina de fonte suína, quimicamente modificada. Então, esse resíduo de alanina era removido e substituído por um resíduo de treonina. Isso é uma reação química posteriormente à purificação dessa molécula, mas apenas para os pacientes que necessitavam de uma insulina 100% humana, que havia, então, desenvolvimento de reações imunológicas. Então, devido a essa dificuldade de trabalhar com uma fonte biológica, né, ou seja, você precisar de uma grande quantidade de origem biológica para a produção desse material, desse insumo farmacêutico, desse produto farmacêutico, associado ao risco inerente da produção de um produto de origem biológica para usar em terapia humana, né? Ou seja, hoje nós sabemos que existe uma série de vírus que são presentes, por exemplo, nos suínos e que podem emergir para a população humana. Então, esses animais, eles podem sim contaminar esse produto de origem biológica. Então, é importante que tenhamos uma fonte segura de obtenção de um produto de origem biológica. Por isso, além da dificuldade, obviamente, de um grande número de animais, um grande número de matéria-prima para a produção, esse fantasma do risco biológico, né, que há a partir de um produto com essas características, fez com que a indústria farmacêutica buscasse novas alternativas. E a partir, então, da tecnologia do DNA recombinante e da elucidação da estrutura proteica do gene associado à produção da insulina humana, esse material, então, ele foi isolado, né? Então, nós temos aqui células do pâncreas humano. Esse DNA, ele é removido, isolado o DNA que contém o gene da insulina humana, está aqui, então, essa porção aqui, representada por esse pedacinho, ele é ligado dentro de um vetor de clonagem, né? Estão vendo aqui esse vetor, ele é um plasmídio bacteriano de uma Escherichia coli.
Então, aqui a gente tem o material genômico da E. coli, né? DNA genômico, e um DNA acessório, material genômico acessório, que é um plasmídio. Esse plasmídio ele pode ser extraído. Então, essa bactéria é lisada, a gente retira esse plasmídio. Esse plasmídio, então, ele é digerido com enzimas de restrição, né? Então, esse plasmídio, a gente fala que esse plasmídio foi aberto, e depois entra-se em contato com uma mistura de plasmídio, com essa mistura do DNA que nós queremos clonar, nesse caso, o gene humano da insulina, na presença de DNA ligase, que vai fazer a ligação desse segmento de DNA dentro do nosso vetor. Então, a partir daqui, nós temos um material genético recombinante, ou seja, parte humano, parte bactéria, unido entre si. Então, esse material ele precisa novamente ser introduzido em uma célula bacteriana. Essa célula bacteriana, então, ela está apta a receber esse material genético, ela recebe esse material genético, e a partir do momento em que ela recebe esse material genético, ela pode ser amplificada, né? Ela vai para uma escala de reprodução, no meio de cultura, onde a bactéria vai se multiplicar, e, ao se multiplicar, esse gene passa, então, a ser expresso. Esse gene, sendo expresso, ele vai resultar em qual proteína? Na proteína insulina, que é de origem humana, que foi inserida nesse vetor de clonagem, esse plasmídio. Então, nós temos aqui a insulina humana sendo produzida naquele tanque de fermentação, né? Ou seja, naquele ermaia de cultura, num caldo de cultura bacteriano, produzindo agora uma proteína 100% humana, porque a origem desse material genético é uma origem humana. Posteriormente a essa produção, essas bactérias elas são destruídas, mortas, né? E essa proteína ela passa então por um processo de purificação, né? E formulação até que nós temos o nosso fármaco pronto para a utilização. Então vocês percebam o quanto elegante é essa tecnologia, né? E quanto promissora foi essa tecnologia naquele momento, isso em 1900, final da década de 1970. E aqui eu vou mostrar para vocês a tecnologia da produção da primeira insulina humana. Essa primeira forma de produção, ela foi desenvolvida pela Genentech, e a Genentech, então, disponibilizou essa produção, vendeu essa produção para Eli Lilly. Então, mais uma vez, né, agora nós temos o gene da cadeia alfa humana, de origem humana, então está aqui o ATG, né, o códon de iniciação, um códon de parada, e a sequência aqui desse gene para cadeia alfa. Lembram que a estrutura química era uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Esse gene, ele é ligado, então, a um vetor de clonagem, mais uma vez, um plasmídio, né, com um promotor de uma OMP, né, de uma proteína de membrana externa, e esse mesmo vetor, né, agora com outro gene, com o gene da cadeia beta, ele também é ligado. Então, nós temos dois plasmídios. Esse vetor, ele é transferido para uma E. coli. Então, da mesma história que eu mostrei, do mesmo esquema que eu mostrei para vocês, nós vamos ter uma E. coli que vai produzir a cadeia alfa, uma outra E. coli que vai produzir a cadeia beta. Então, isso vai para dois tanques de fermentação, né? E a E. coli, após o crescimento e a sua indução com esse composto químico, onde tem um promotor aqui, LAC-Z, né? Desculpa, o promotor é o LAC-Z, não o MOP, como eu tinha mostrado para vocês. Esse LAC-Z, ele é induzido por esse análogo de glicose e vai gerar uma proteína, que é uma proteína fusionada a uma proteína de membrana externa, que é essa OMP-F. Ok? Então, nós temos aqui, olha, esse gene passa a ser expresso, vai codificar o gene da insulina da cadeia alfa com um pedacinho da cadeia de uma OMP. A mesma coisa, o mesmo modelo de produção, o mesmo modelo de clonagem foi desenhado para outra subunidade. Posteriormente, isso aqui é removido, né,
corta isso para que a gente tenha exatamente a sequência da cadeia alfa e a cadeia beta sendo produzida. Essas duas moléculas, elas são unidas e, naturalmente, nós teremos uma insulina 100% humana sendo, então, produzida. Ok? Isso foi revolucionário. Né? Então, nós temos a insulina hoje, toda a insulina produzida é uma insulina recombinante. Ou seja, o gene humano foi inserido em um organismo. Perfeito? Bem, então, como eu falei com vocês, esse é um processo simples. Por que é um processo simples? Porque ele pode ser produzido em E. coli. Essa proteína ela não tem modificações pós-tradução, apenas pontes de sulfeto que ocorrem naturalmente, basta que você aproxime essas duas cadeias. Isso é uma formação natural por esses resíduos de aminoácidos que estão aqui. Então, é uma molécula muito simples de ser produzida e ela pode ser produzida em E. coli. Perfeito? Então, aqui, as principais etapas da produção de insulina, que é utilizada atualmente, nós temos diversas formas de produzir. Essa forma que foi desenvolvida, que eu mostrei para vocês, como a primeira forma de produção, ela já foi abandonada, ela não é mais produzida dessa forma, tá? Mas a ideia, o conceito é o mesmo. Nós vamos pegar um gene humano, esse gene humano vai ser inserido em um vetor de clonagem, esse vetor de clonagem vai ser inserido em um organismo. Pode ser uma Escherichia coli, pode ser um fungo, um Saccharomyces, normalmente são os dois modelos que são produzidos. E aí, após o processo de fermentação, ou seja, o processo de crescimento desse micro-organismo, essa proteína ela passa a ser produzida. Então, aqui nós já temos a nossa célula no tanque de fermentação, né? E essa célula, então, vai produzir a nossa proteína de interesse, nesse caso, a insulina. Então, a gente vai recolher, né? Recuperar o extrato bruto da proinsulina, agora já é uma proinsulina, onde tem o peptídeo C, e essa proinsulina, então, ela pode ser purificada. Nós vamos passar por purificação por exclusão de tamanho, cromatografia de troca iônica. Posteriormente, então, onde já vai haver uma purificação, esse peptídeo C ele vai ser retirado, né? E ao ser retirado, passa novamente por etapas de purificação, cromatografia de troca iônica, cristalização, HPLC, e até que a gente tenha a cristalização dessa proteína e a nossa insulina purificada pronta para ser utilizada na formulação farmacêutica. Bem, vocês podem perceber o quanto é necessário trabalharmos com pureza. Nós temos que ter 100% de certeza de que naquela mistura, voltando aqui, naquela mistura onde nós vamos ter restos de bactéria, material genético, meio de cultura, proteína de fusão, além da nossa proteína de interesse, tudo isso precisa ser removido para que a gente tenha um grau de pureza satisfatório e que não gere riscos ao paciente que vai usar esse medicamento. Né? Lembram que nós estamos trabalhando com E. coli. Né? Vocês já fizeram microbiologia, alguns de vocês, e vocês sabem que E. coli é um potencial patógeno. Ela produz endotoxinas, né? O LPS de E. coli é uma endotoxina importante, e essa endotoxina presente no meio, ela é responsável, por exemplo, por causar febre, mesmo sem a presença de um micro-organismo vivo, intacto. Só uma porção dessa endotoxina é responsável por reação febril no paciente. Então, nutriente do meio, solvente, catabólico, proteína de fusão, tudo isso tem que ser removido para que tenhamos exclusivamente no nosso produto a nossa proteína de interesse, tá? Que é a nossa, que vai ser o nosso fármaco. Esses processos, eles são muito baseados em cromatografia. Eu não vou entrar em processos de cromatografia com vocês, né? Mas garante, de forma a garantir, como eu falei, que nós tenhamos o nosso produto altamente purificado.
Então, a Organização Mundial de Saúde estima que em 20 anos o mercado global passe de 12 bilhões de dólares para 54 bilhões de dólares. Então, se vocês estão lá com o dinheiro de vocês sobrando, está aqui um bom mercado para que vocês possam aplicar na Bolsa de Valores. Bem, eu não sei se vocês já viram ou já fizeram uma cromatografia, né? Então, aqui nós temos uma coluna cromatográfica de purificação, né, da insulina. Esses processos, eles precisam ser robustos, né, com uma alta garantia de purificação. Então, aquele extrato bruto, ele vai passar por filtração e vai passar por essas colunas preparatórias, né? Eu não sei se vocês viram, como eu falei com vocês, já fizeram alguma cromatografia, mas um HPLC, uma coluna de HPLC que a gente tem, por exemplo, lá na central analítica da faculdade, ela tem mais ou menos uns 20 centímetros de tamanho, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver a escala dessa coluna, mas aqui nós temos uma pessoa, né, nessa escala. Então, isso aqui é uma coluna preparativa para entrar depois no HPLC. Percebam a robustez desse equipamento e a necessidade que nós temos de ter equipamentos de grande porte para purificar esses produtos. Contando também um pouquinho de história, né, no processo de produção dessa primeira proteína recombinante, houve uma forte fiscalização e assim, uma forte impacto acerca desse tipo de conhecimento, né? O que culminou no que eles chamam na bioética de conhecimento perigoso, né? Ou seja, eu produzo um conhecimento que eu não sei o que ele pode resultar. Então, houve uma grande necessidade, no primeiro momento, de uma fiscalização muito intensa. Então, a primeira produção industrial da insulina, ela foi produzida num fermentador de 10 litros, né? Porque não se tinha certeza de que aquela cole, que tinha sido geneticamente modificada, pudesse gerar de risco. Depois, essa escala passou para um fermentador de 180 litros, e sempre com o órgão, né, o comitê lá do NIH, nos Estados Unidos, presente na indústria para fiscalizar o processo de produção e garantir a segurança do risco de estar trabalhando com um organismo geneticamente modificado. Até que isso foi, então, sendo expandido para uma escala maior, gradativamente, e hoje nós temos fermentadores que têm 20 mil litros de meio de cultura para a produção de insulina humana, por exemplo. Bem, se vocês perceberam, nós temos um grande número de insulinas disponíveis no mercado, né? Então, nós temos aqui a Humulin, que foi a primeira, mostrei para vocês da L, 1982, ela foi aprovada pelo FDA, é uma insulina produzida em E. coli, idêntica à insulina humana. Posteriormente, outras empresas foram produzindo outras formas, né, de insulina, em outros modelos de produção, utilizando, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces, modificando a formulação, enfim, várias formas de produção. E isso tem sido periodicamente atualizado e aprovado pelos órgãos reguladores, nesse caso aqui, pela FDA. Bem, ainda é um mercado aberto, novos modelos de expressão de insulina recombinante têm sido buscados, modelos que são mais robustos, mais baratos, por exemplo, produzir insulina em plantas geneticamente modificadas, isso é possível. Então, nós já temos modelos em Arabidopsis thailandia, que é um modelo de planta, né? Uma planta mais utilizada na produção de recombinantes, que tem um rendimento muito alto, uma facilidade maior de purificação, uma vez que nós não temos produtos tóxicos produzidos por essa planta, né? Então isso é uma vantagem muito grande em relação ao E. coli, por exemplo. Também pode ser produzido em cloroplastos isolados, né? Tanto de tabaco como alface, e aí ela não vai precisar de uma purificação completa, né? Que é o grande custo da produção de um biofármaco, é justamente garantir que ele esteja puro,
Então, nesse caso, a ideia é que a gente possa comer uma folha de alface e essa folha de alface possa, então, conter a insulina humana recombinante lá dentro, permitindo que possamos, então, tomar a nossa dose diária de insulina na hora da nossa refeição. É claro que isso tudo são publicações em artigos, né, mostrando que a possibilidade, mas isso ainda não chegou no mercado. Tá? Os modelos tradicionais de insulina que nós temos são aqueles modelos. O que a indústria farmacêutica tem buscado com relação a essa área é melhorar a performance do fármaco, né? Ou seja, melhorar a meia-vida, melhorar a forma de apresentação, mudar a forma de apresentação, enfim, uma série de novidades nesse aspecto tem sido desenvolvido. E aqui nós temos uma insulina já aprovada para uso humano, é uma insulina inalatória, né? Então, para quem é diabético, tomar uma picada de insulina, não uma, né? Às vezes ele tem que tomar várias picadas de insulina ao dia, né? Isso gera um incômodo, isso gera um desconforto, né? Então, ter novas formas de disponibilizar esse medicamento para a terapia, isso é extremamente importante. E a indústria, então, tem evoluído, né, investigado novas possibilidades, e uma dessas possibilidades tem sido essa insulina para uso por inalação. Aqui também é um artigo, tá? Isso não foi aprovado ainda para uso clínico, né? Nós não temos um medicamento ainda autorizado, mas uma insulina oral, né? Mostrando que também como uma nova apresentação da droga, com resultados bastante interessantes e mostrando, eu acho que eu tenho aqui, eu pensei que eu tivesse uma ilustração mostrando a sintomatologia desses pacientes quando usa esse medicamento oral, controlando os sintomas mais graves da diabetes. Bem, então vocês percebam que as possibilidades, quando a gente fala de um medicamento recombinante, elas são muito importantes e muito relevantes. Eu mostrei, fiz uma breve introdução dessa dinâmica, né, dos medicamentos recombinantes, microbiológicos, e esse é o primeiro modelo, o primeiro fármaco produzido. Então, a gente vai parar aqui e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte.